Vamos falar de um assunto que é muito importante agora. Eu tenho uma entrevista de um tema que é bem polêmico, tá? A pandemia provocou um boom no mercado imobiliário e no mercado da construção civil. As pessoas viram como morar é importante e decidiram investir na casa própria. Mas em seguida veio essa guerra internacional que mexeu nos preços de absolutamente tudo. E aí quem tinha programado uma obra teve que paralisar os sonhos. Uma pesquisa realizada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, com mais de 200 construtoras de diferentes portes e regiões do país, mostra que a alta nos custos dos materiais de construção está resultando num desequilíbrio econômico e financeiro. Quem fala com a gente sobre o assunto é Vinícius Benevides. Ele é diretor da Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Boa noite, Vinícius. Você me ouve? Tudo bem? Vamos lá, tentar o contato com o Vinícius. Ele vai falar dos reflexos tanto nas construções de obras públicas, também como de obras privadas, né? Aquela pessoa que programou uma casa que tinha o preço do cimento X, o preço do tijolo Y, com essa chegada dessa guerra lá no exterior, os preços mudaram absurdamente e para muitas pessoas ficou inviável fazer essa construção. Quem começou a ficar com a obra parada, o preço do ferro inviabilizou desde a fundação da casa até o acabamento, até todas as etapas que você tem para uma construção ficaram inviáveis. A saca de cimento, o carro de areia, tudo. Eu acabei de construir, eu sei que não está fácil, porque uma reforma que se faz agora, o preço que se usa é completamente diferente do que se fez no início da pandemia. Quando teve esse boom, as pessoas compraram casas, apartamentos e agora ficou bem mais difícil de se construir. Tudo bem, Vinícius? Escuto sim. Então, tô falando aqui da loucura que foi essa alta de preços, né, Vinícius? Explica pra gente o cenário hoje. Boa noite. Boa noite, Neila. Bem, desde o início da pandemia, nós temos uma desestruturação da cadeia de suprimento global, né, que atingiu todos os setores e, em especial, também o da construção civil. Então, a gente tem experimentado uma alta relevante de preços nos insumos da construção desde junho de 2020, vai fazer quase 2 anos agora que a gente tem mudanças abruptas na precificação dos principais insumos da construção, tanto na parte do imobiliário, como você estava falando agora, como também e principalmente na parte de infraestrutura, em especial agora com o aumento do diesel relevante, aumento de equipamento, do valor de equipamento, você estava falando ainda há pouco, estava vendo a entrevista sobre o aumento do valor dos caminhões. Então, quer dizer, isso está impactando também todo o segmento de infraestrutura, além da construção imobiliária. E eu acho que a CEBIC, através da Comissão de Infraestrutura, presidida pelo Carlos Eduardo Lima Jorge, fez uma pesquisa inédita, né, que você comentou, que materializou toda essa situação que as empresas, infelizmente, não estão conseguindo repassar esses aumentos de custo, não estão tendo seus contratos reequilibrados e isso está virando uma bomba relógio. Eu costumo comparar com aquele filme do Leonardo DiCaprio que fala que não olhe para cima, né? Que vem um meteoro, que poucas pessoas estão dizendo que vai cair, ninguém acredita, só que a destruição é iminente. Então, acho que a gente está vivendo mais ou menos o mesmo cenário, onde as empresas de construção estão sendo afetadas. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção materializou isso nessa pesquisa inédita, que mostra que 55% das empresas estão operando no prejuízo nas obras públicas, e isso daí vai virar um meteoro que vai cair. Uma bola de neve, né? E vai afetar toda a infraestrutura nacional. Vinícius, até porque esse é o setor que mais emprega no Brasil, né? O setor que mais gera renda e que emprega a grande massa, a ponta, né? É a construção civil. Isso resulta em demissões, em obras paradas? Qual que é o resultado, não só nas obras públicas, mas também nas privadas? O que eu estava falando, não adianta tapar o sol com a peneira. A gente tem tido a construção civil, ela emprega rapidamente, ela gera emprego com grande velocidade e ela emprega principalmente a base da pirâmide social. São aquelas pessoas que mais precisam e que mais foram afetadas
pela crise da pandemia e pela crise econômica. Então, a gente gera emprego na base e também nós movimentamos uma cadeia de valor imensa, que vai desde a padaria das esquinas, que ofertam refeição para os canteiros de obra, até as grandes siderúrgicas. Então, assim, a gente movimenta a economia como um todo e, segundo essa pesquisa inédita aí da CEBIC, já tem um efeito de 66% dessas 217 empresas entrevistadas já tiveram diminuição no ritmo das suas obras, já tiveram demissões nos canteiros, chegando a mais de 20% de demissão e 11% das empresas já paralisaram contratos, 11% das empresas pesquisadas, quer dizer, é um número alarmante que afeta diretamente o emprego carteira assinada. Eu não sei se essa pesquisa prevê alguma luz no fim do túnel, a médio prazo, se ela traz alguma alternativa que não dependa tanto do cenário internacional. É algo que possa injetar dinheiro nessa economia ou fazer isso girar? Existe alguma alternativa, Vinícius? Ou tem que esperar o mercado mundial melhorar para a gente sentir o reflexo aqui? Bem, Neila, no caso das obras públicas, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ele é garantido pela Constituição Federal, né, bem como pela Lei de Licitações. Então, você tem mecanismos previstos em lei que são aptos a poder mitigar esse tipo de problema, porque a alocação de risco nas contratações públicas, ela prevê que fatos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis são ônus do contratante. O problema que a gente vê hoje é que esses reequilíbrios econômico-financeiros, constitucionais e legais não vêm sendo respeitados, não vêm sendo implementados nas contratações na velocidade em que as empresas necessitam para poder manter o ritmo das obras. Então, assim, existe uma solução constitucional e legal já posta. O que a gente entende pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção é que deveriam ser feitas normatizações, regulamentações de forma a padronizar e ter repercussão geral no contrato, porque o que está afetando mais as construtoras é que os pedidos de reequilíbrio dos contratos demoram muito tempo para serem analisados, por vezes não são nem analisados no período das obras e muitas vezes nem chegam a ser apreciados, contrariando até o que dispõe a lei do processo administrativo, que prevê a resposta a qualquer pedido em 30 dias. Então, quer dizer, o que a gente entende é que deveria ser visto uma regulamentação, por exemplo, no próprio DENIT, nas obras de infraestrutura, ele tem uma normativa que regra o reequilíbrio dos insumos asfálticos, mas não tem para os demais insumos. Os insumos asfálticos, desde a mudança de sistema de precificação, né, da Petrobras, ele gerou um problema de reequilíbrio nos contratos e isso veio sendo normatizado, não só no DENIT, como em diversos entes subnacionais no Brasil. Agora, os demais materiais estão carecendo de regramento e isso daí a gente entende que é o único caminho, tem que ter velocidade, porque as empresas elas estão entrando em desespero e dizem, Neila, que quem tem fome tem pressa, né? As empresas estão começando a ficar com fome. Sim, falta uma resposta imediata, né? Muito obrigada, Vinícius Benevides, diretor da Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, a CEBIC. Muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente torce para que o setor possa voltar com rapidez a operar da forma real, porque isso também reflete no desemprego. A gente está com uma taxa de desemprego muito alta no Brasil e esse setor, como a gente comentou aqui, é o que mais emprega. A gente precisa dessa resposta rápida. Obrigada, viu, Vinícius? Perfeito, Neila. Obrigado a você e todos e todas que estão nos ouvindo.